fez do jeito dele lá, eu estava elaborando ainda, o Juninho apresentou esse projeto. Pediram vista no projeto, ali por 30 dias. Eu achei um absurdo, e falei, isso é um caso de urgência. A gente não pode ficar demorando, essa discussão já está aberta, precisamos levar para o prefeito. Se o prefeito achar que não dá para colocar o detector de metais, que faça outras formas, mas tem que chegar na mão dele. Lembrando que se também o prefeito quisesse, não precisava ter nada da Câmara. Partia dele. Partia diretamente dele. Tá? Então, é claro isso. Mas pediram, eles têm a maioria lá, e enfim, ficou por 30 dias, voltou. Quando voltou, foi apresentada a emenda. Tá? Respeito a todos os vereadores, eu falo sempre com a mesma polidez com todos. E quando eles vão comentar o meu comentário, eles falam, olha, obrigado pelo modo que o senhor usou, tem maneiras e maneiras de falar. E eu falei para o Simão, eu respeito muito o senhor, mas essa emenda, ela praticamente mata o projeto. Né? Porque quando você coloca a critério de, a critério de eu lembro, mas poderá, você fala, prefeito, faz se quiser. É mais ou menos assim, até o presente momento não está fazendo nada nessa questão, então não vai continuar fazendo. Se ele não quiser, não vai continuar fazendo. Por isso que eu falei antes já, se tivesse vindo de lá, era muito melhor do executivo. Então, quando você coloca assim, você fala, olha, quando der, beleza. Colocar na previsão orçamentária. Ainda falei pro doutor Fabrício, doutor, quando que é a previsão que vem? Para agosto, para o ano que vem. Falei, mas é claro, também daria para mandar, né, um projeto conseguindo os valores, enfim, para a Câmara. Não tem problema, um crédito adicional. Mas, enfim, brecou o projeto depois passou, fui contra a emenda foi muito apertada. Se eu não me engano, foi 6-5. Sim. Né? Eu fiquei feliz, porque geralmente paulada, é mais larga a goleada. Então, e depois o projeto, acho que só o professor Duzão, se eu não me engano, que votou contra, né? O projeto passou ali com 12, 11, não lembro se o Lorival votou. Mas é nesse sentido. É um projeto de suma importância. É de suma importância, gente. A mídia, hoje, né? Eu vi ontem o Jornal Nacional, não sei se posso falar, mas acho que sim. Aqui você pode falar de qualquer. Aqui não tem essa babaquice, não. Tem mimimi, aqui não tem mimimi, não. Não, o Jornal Nacional é nosso concorrente, não fala, não. O Jornal Nacional vai ficar bravo. Eu acho que eles não vão ficar. Mas é assim, ó. Que eles mudaram a política deles. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, o Estadão também publicou editorial na mesma linha. Também na mesma linha. Sobre como divulgar esse tipo de coisa, né? Como divulgar. E aí eu estava ouvindo o Francis aqui também falar, né? Se fosse esse só o problema, eu acho que essa divulgação ela passa a ser um incentivo. Claro. Incentivo do que? Eles estão fazendo para incentivar? Não. Mas tem tanto maluco que na hora que vê aquilo ali eu fico, eu quero aparecer também. Claro. Aquele caso de ontem. Fora da escola, um cara extraescolar, não tinha nada a ver com aquilo, uma creche particular. E acontece aquele absurdo. Então, beleza, eu acho legal até eles tomarem esse tipo de atitude e tal, não falar o nome, mas o que isso vai mudar? Se aqui na internet tem tudo. Tem a foto do cara falando. Quem assiste hoje televisão? Não, eu entendo o argumento de vocês que a imprensa profissional pode optar por uma posição editorial, até porque isso é baseado em estudos da imprensa profissional não divulgar, e que não adianta porque a internet vai fazer. Agora, cada um tem que lidar com a sua responsabilidade ética. Então, porque a internet é terra sem lei, eu, enquanto radialista, numa emissora ou numa TV, eu também vou adotar essa postura. Eu acho que também não é o caminho. Eu entendo que, infelizmente, a coisa vazou. Mas eu concordo 100%. A questão não é fingir que não está acontecendo. Porque, como bem disse o Francis, né, a imprensa traz um termômetro social. Quer dizer, tá tudo bem, a sociedade brasileira está numa pacificação. Não está. Então, há problemas. Agora, por exemplo, vir a público e dar detalhes de como o sujeito cometeu o crime, expor a foto dele num veículo profissional, numa TV, serve sim. E aí, não sou eu, não é você, o Dário. Estudos mostram que se há outras pessoas com uma predisposição a cometer isso, pode ser um gatilho. O holofote pode se tornar um prêmio. Sim. Se a internet, se as pessoas... aí entra um pouco na morbidez humana, né? Eu tento, pelo menos em casa, com os meus familiares, dizer o seguinte: você recebeu vídeo de acidente, foto de crime, para em você. Eu sei que as outras pessoas vão continuar compartilhando, mas faz a sua parte.
Chegou para você, apaga, não responde, não compartilha. Outros vão compartilhar agora. Se porque os outros vão compartilhar, eu vou ter uma postura antiética, aí a gente não transforma nada, né, doutor Fernando? Então, eu acho que a posição é essa. Você falou muito bem. Tem que noticiar, o fato aconteceu. Agora, dar a visibilidade que um cara como esse quer, detalhar isso que pode servir de estímulo para outro maluco, eu acho que a imprensa profissional deve adotar essa postura. O problema não vai ser solucionado por isso. Mas aí, no que diz respeito ao nosso papel de imprensa, é uma postura, né? Cada setor da sociedade tem que fazer a sua. Sim. É como eu falei, eu acho que é válido tudo, claro. Mas infelizmente. Mas não é por aí. Você deu o exemplo perfeito. Né, quando alguém manda um vídeo, né, um acidente, na hora todo mundo começa a mandar, cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Isso eu acho perfeitamente. Mas infelizmente isso não vai mudar. Essa realidade não vai mudar. Nós temos muitos problemas na sociedade, mas não é olhando os problemas de fora da sociedade que nós vamos resolver esse problema pontual nas escolas. Isso não existe. E a curtíssimo prazo, que é o que também interessa. Né? O problema é emergencial. Se eu não me engano, foram 4 depois do de Santo André? Acho que foi isso, né? Se eu não me engano, foram 2 tentativas, né? Foram algumas desbaratinadas, né? Que foram descobertas antes. Fiquei muito feliz ontem. Não sou da esquerda, enfim, mas eu acho que quando o governo faz uma coisa legal, a gente tem que falar. Ontem ainda, né? Foi anunciado na hora que 50 policiais, se eu não me engano, é claro que é um número ainda que não vai, mas já é uma iniciativa. Começar a trabalhar na inteligência, né, dentro das... Ótimo, ótimo. Deep Web, essas coisas. Deep Web. Diegão, ali você conseguiria, desbaratinar muitos casos. Todos eles colocaram na internet. Aquele rapaz de 25 anos ontem, ele fez um vídeo mostrando antes. Sim. Então, é muito legal isso daí. Se todo município pudesse ter também essa inteligência, né? Dentro de cada município, que desloque 2, 3 policiais para fazer esse trabalho, seria excelente. Guarda municipal é um caminho. Tem se falado sobre isso agora. É um caminho, mas eu acho também que não iria resolver. Se eu não me engano, e salvo engano, tá? A gente usa muito isso na minha profissão. Municípios de 50 mil habitantes, e tem que obedecer, né, uma lei federal, e o efetivo é de 0,4 da população. Você que é bom de matemática, Diego. Jamais, eu sou de humanas. Não me peça para... Eu faço também. Conta, eu tenho que usar os dedos para fazer conta. Mas se eu não me engano dá 12,5 ou alguma coisa assim. 12. Nós temos 24 escolas. Outra coisa que na minha cabeça não passava, eu até pensava assim, dá para a gente fazer algum plano mais ostensivo em cima das escolas estaduais, né? Eu vi alguém falar ontem aqui que não pode, o município não poderia, né, colocar um vigilante numa escola municipal. Eu tenho minhas dúvidas, porque como eu já comentei dentro da Câmara, inclusive, não pode colocar, mas pode emprestar a merendeira. Sim. Tem algo errado aí, mas eu estou falando por cima, tá? Tudo para se estudar. E eu pensava em alguns locais, por exemplo, Arnaldo, que já tem criança maior, até né? Um comentário foi do promotor defendendo uma guarda municipal que, juridicamente, na visão dele, seria uma alternativa a esse possível problema. Ó, talvez a prefeitura não consiga colocar um vigia dentro da estadual, mas a guarda municipal vai estar à disposição da estadual, da particular. Seria uma solução. Enfim. Assim, eu entendo, respeito muito o promotor. Não, claro, só para contextualizar para o ouvinte. Né? Eu acho ele genial. A gente, né, brigou muito juntos aí pelo projeto dos psicólogos, é importante falar. Psicólogos e assistentes sociais. Teve uma reunião em São Pedro e Santa Cruz também estava presente. E ele vem brigando muito. Tem que obedecer à lei. E lá em São Pedro, acho que é um psicólogo e uma assistente social eles colocaram, de cara. E ele me ligou, falou, olha... assim que está acontecendo, tal, preciso aí que você me ajude e tal. Fui conversar com o prefeito. Falei, prefeito, e aqui parece que iam ser 2, que é o que foi mandado. Falei, prefeito, sem chance. Olha o tamanho de São Pedro. Olha o tanto de aluno que nós temos, o tanto de aluno que eles têm. E aí o Diego prontamente falou para mim, mas e aí, qual o argumento? Eu falei, número de aluno. Não tem outro argumento, é número de aluno. Aí ele falou, tá autorizado. Eu falei, quanto você acha? Eu falei, 3 a 4. Ele falou, tá autorizado.
Ele falou, pode conversar lá. E foi essa semana para a Câmara, exemplo, 4 e 4. Maravilhoso. O vereador, o senhor que já foi secretário de Educação no passado e o que vem se discutindo também em relação a esse projeto é sobre segurança à mão armada. Qual o seu posicionamento? Segurança armada. Desde o princípio. Por quê? Desde o princípio, porque eu acho que dá para evitar muitos problemas. Muitos problemas. O de ontem, né, até alguém me ligou e falou assim, ô Fernando, você viu? Se tivesse segurança armada lá, dava para evitar. Não dava. No caso específico de ontem, o cara pulou o muro, esse monstro, as crianças no parque, e ele já começou a desferir os golpes. Se tivesse um segurança armado, não estava no parque. Estava lá na frente da escola. Poderia até ter abatido o cara depois. Até mas depois. O crime já teria sido... Agora, a maioria dos casos, Dário e Diego, eles entram pela frente. Eu tenho na minha cabeça, essas coisas me chamam tanta atenção, eu fico com isso na cabeça, com a imagem daqueles meninos que entraram com uma machadinha. Vocês lembram isso no saguão da escola? Suzano, né? Suzano. Ali o segurança armado não teria acontecido problema. Eles estavam no saguão, na entrada, os alunos saindo e eles atirando. Então, flecha também, flecha, zarabatana, uma besta, alguma coisa assim. Né? Então, eu sou total e respeito, pelo amor de Deus, a todos que têm opinião contrária. Eu sou a favor, sou pai. Eu tive escola infantil e de ensino fundamental. Professor, dentro do que eu vivi na escola, eu acho que a escola tem sim que ter todo o ambiente escolar favorável, mas com segurança ele é muito melhor. A criança vai ver uma arma no coldre lá do agente ali, ou do... E não falo em polícia militar, viu? Tá. Eu falo de vigilância armada. É isso mesmo que vai traumatizar uma criança ou qualquer coisa assim? Volto a citar aqui. Internet, o que se vê, o que você falou dos vídeos que chegam, e chega para mim, chega para os meus filhos, lógico. Chega para o teu filho, às vezes quando chega para ele, não chega para a gente. E outra coisa, que é muito pior, o videogame hoje. Como eu não sou fã de videogame, o meu é do Atari. Entreguei a idade, né? Eu parei no Mega Drive. Mas você é muito mais novo. Parei no Mega Drive. Mas hoje eu vejo, né? A gente vai na casa de um amigo e as crianças estão lá brincando e tal. São jogos extremamente violentos. Então, será que é isso mesmo? Segurança armada que vai traumatizar uma criança ou não? É a minha opinião. Cada um tem a sua. Até eu vi você esses dias. Né? Aliás, eu assisto vocês todos os dias. Opa. Quantas entrevistas tiverem, eu estou assistindo. Assisti a do Marcelo Saliba, sim. A do França eu não assisti porque eu estava vindo, escutei. Claro. E vi também que você falou, olha, eu sou contra, mas eu acho que você foi perfeito no que você falou. Assim, eu sou contra, o outro é a favor. Mas o que a população pensa a respeito disso? Sim, eu continuo com essa opinião de, primeiro, ontem eu falei com o promotor. Se quisermos encarar o problema de fato, é preciso um debate amplo. Eu tenho ouvido na Câmara alguns vereadores da base dizer, o prefeito vai fazer alguma coisa. Vai fazer. Então eles devem estar sabendo de algo que eu, pelo menos, ainda não sei. Que bom que algo talvez seja feito. Mas antes de se investir, de se colocar em prática, não seria melhor um debate amplo, com polícia militar, polícia civil, professores, a população, as famílias. Eu posso ter um posicionamento que passa também por viés ideológico, mas eu me sentiria muito mais confortável para formar o meu conjunto de valores sobre se é bom ou não ter um segurança armado na escola, ouvindo um especialista em segurança pública, um especialista em arma, alguém que pode trazer uma experiência de outros lugares que tem isso, alguém pode trazer experiência de outros lugares que não usam arma, mas também foram bem sucedidos em melhorar a segurança. Eu acho que é importante promover um debate aberto e repito, as posições elas são contrárias, mas para que as pessoas, para que a gente transforme tudo isso que a gente está pensando, discutindo em política pública, tem que se ouvir. Uma discussão ampla, né? Uma discussão ampla. Quem entende do assunto. Então, mas nós precisamos de uma ação logo. Não adianta ficar, vou discutir. Vai lá na teoria, é lindo. Depois, na prática, não é nada. Falando em prática, o que eu vi... Te interromper um minutinho, só para não sair desse assunto. Hoje cedo eu vi que o Nicolas Ferreira, né? Deputado. Ele entrou com um pedido de urgência num projeto de lei, com urgência, pedindo, no projeto, né, claro, citando, vigilância armada em todas as escolas. Essa discussão, tô falando para ficar discutindo hoje. E não é para discutir o mês. Se você entra um projeto para ser discutido
você tem ali a questão de tempo regimental para discutir um projeto. Que você faça uma audiência pública. Eu tô falando pra ficar falando aí Seria muito melhor do que eu pedir vista? Exatamente. É isso que eu fiquei louco. Uma audiência pública, ouve as pessoas ali. Rapidamente. É isso, tô dizendo pra ficar tramitando mesmo. Sim. Urgência, então, de um efeito muito rápido, eu confesso que dessas reuniões que aconteceram, inclusive hoje, com a participação de várias autoridades, hoje pela manhã eu deixei meu filho na escola, ali na Escola Camões. A polícia militar, uma viatura ali. Sim. Olha, meu filho estuda lá desde pequenininho. Ele tem 13 anos, eu nunca vi a polícia militar em frente à Escola Camões ali fazendo uma ronda. Então, é efeito de estudo. Ou seja, já partiu do comando da Polícia Militar aqui de Santa Cruz, da região, não sei de quem é o comando, mas partiu, a viatura estava ali. Todo mundo está Eu assustado. até parabenizei os policiais, prática, claro. Né? Então, um pai, nossa, a viatura da Polícia Militar, interessante, mostra que realmente estão preocupados. Uma resposta rapidamente da Polícia Militar. Agora, da Prefeitura de Santa Cruz eu não vi, estou esperando também, Diego. Eu acho que a Polícia Militar, com o efetivo que nós temos, eles fazem mais do que o possível. Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas também não vai dar efetividade. Não, a ronda escolar, impossível. eu passo ali, eu tenho 24 escolas, fora do estado, né? E os particulares, não dá, é impossível. Ele vai passar ali, tá bom, a cada 3 horas em cada escola. E nesse período que ele não está passando nas 3 horas? E outra coisa, eu também falei que, se eu não sei, tem participação da Prefeitura, de repente a Prefeitura tem esse poder. Pode ser, aí, até né? que a polícia sugeriu, delegada, né? Delegado, vai lá, tal, não sei. Então, mas que tem que ser feita alguma coisa. E tá todo mundo preocupado. Isso é fato. E que de forma hoje surpreendente, eu até parabenizei os policiais. Falei, nossa, primeira vez. Quantos anos? Mais de 10 anos, meu filho lá, primeira vez que eu tô vendo. Muito legal. E tem muita criança, o problema, ele tá tendo ele vai além desse absurdo. Eu falo, me choca muito, de verdade, como deve chocar a todos. Muitas crianças não querem mais ir para a escola. Claro. Tá na mídia. Muitas a criança tem acesso. Eu não estou nem falando daqui, tá? Sim. Mas Santa Cruz, mas ontem eu vi muita reportagem nesse sentido. E foi, ainda falando da Polícia Militar, também tem uma matéria que sobre aquele possível ataque lá, alunos na cidade de Ourinhos. Isso foi, na verdade... Essa informação, né? Que tinham desbaratinado um grupo de zap onde se engendrava um ataque. A informação circulou. A informação oficial agora, através da Polícia Militar também, durante uma entrevista para o portal Passando a Régua, que, na verdade, foram brincadeiras ali de alunos, já está tudo resolvido. Para ajudar, entre aspas, tem isso também, lidar com... É tipo o trote, né? Que ainda coloca as forças de segurança, enfim, numa cilada dessa. Absurdo, e ontem, vendo o dono da escola lá, numa escola particular, essa creche, em Blumenau, ela não é municipal, nem estadual, muito menos, claro. O policial, e você via, ele estava... ele nem não estava ali, né? Imagina a situação. E o policial, o repórter falou: "Eu tô falando com o senhor aqui, ó, de cima do muro. Eu tô vendo o senhor aí. O senhor não acha que o muro tinha que ser alto?" A resposta dele, cara, mas assim, de alguém que tá... Ele falou assim: se o muro fosse alto, ele chegava lá na frente e falava: "Eu quero matricular meu filho", e entrava. Sim. Tá entendendo? O valor aí que eu defendo. E defendo porque eu penso assim, e respeito todo mundo que não pensa dessa maneira. O vigilante armado. Porque se ele entrar em qualquer escola pública hoje municipal, Diego, você chega lá e fala assim: eu poderia conversar com a diretora? Vão falar: "Quem que é o senhor?" "Eu sou pai do aluno X." Vai entrar, cara. Vai entrar. Então a gente tem que melhorar tudo, em todos os sentidos. Mas eu acho que num ataque com arma, com qualquer outra coisa, tendo uma pessoa ali preparada, hein? Preparadíssima. Porque ali, eu até vi a entrevista ontem do promotor, ele falou bem também. Ele falou: de repente, num desfecho desse, vai usar arma e pode pegar numa criança, pode pegar numa... Então tem uma discussão ampla, é o que vocês falaram. Mas a gente tem que tomar uma discussão ampla, rápida. Rápida. Já pensou se alguém em Blumenau deixou de aprovar um projeto uma semana antes do que aconteceu ontem? É verdade. Bom, o senhor disse que escuta a gente todos os dias, ou sempre que é possível. Talvez tenha ouvido também uma crítica que eu fiz a uma fala sua durante a última sessão. Fiz a crítica, inclusive, doutor Fernando, porque eu acho que o senhor é melhor do que isso. E eu acompanho e, inclusive, acho que o senhor é um dos vereadores que desenvolve melhor
o que se espera do papel de um parlamentar hoje na Câmara de Santa Cruz. Muito obrigado. Não tem motivos para rasgar elogios, mas aqui é um bate-papo franco, aberto, Sim. etc. Concordo em gênero, número e grau. Há necessidade de medidas urgentes, que passam ou por melhor estrutura, a discussão se tem que ter um profissional armado ou não, me parece pertinente, eu posso ser contra, outra pessoa a favor, ouvindo especialistas, chega-se numa solução para isso, se for também com a questão de segurança armado, se a sociedade entender que esse é o melhor caminho, em cima de dados, de opinião de quem entende, ok que seja. Isso é o imediato, tem que acontecer. Só que a sua fala, talvez até pelo momento acalorado que a gente vive, até ali num exercício argumentativo para defender a sua ideia, eu acho que ela não cabe, né? Ao dizer, por exemplo, que no meu tempo não se falava tanto de bullying, que agora é muito mimimi, eu acho perigoso. Até porque o senhor já foi gestor de educação, trabalhou nessa área, e repito, eu acho o senhor melhor do que um comentário como esse. Repito, entendo o contexto e a discussão acalorada que se dava na Câmara naquele momento. Mas eu acho que, de novo, uma coisa não impede a outra. Certo. Medidas efetivas e urgentes têm que acontecer. Agora, a raiz do problema, na minha avaliação, a gente entrevistou nos últimos anos aqui um sem número de psicólogos, professores, trouxemos aqui pautas sobre como lidar com a questão do bullying na escola, num contexto hoje de internet, de hiperexposição, dessa zoeira que na nossa época talvez ficasse restrita a um intervalo, hoje cai na internet e essa pessoa vai lidar o resto da vida com uma foto vazada, um vídeo que é visto por 20 mil pessoas, na época eram 5 coleguinhas no intervalo que fazia a zoeira. É um outro contexto, eu acho, da nossa época. E sim, esses problemas que passam por assistência social, acompanhamento psicológico, problemas sociais que a família pode estar vivendo, eu acho que acabam gerando pessoas que vão cometer lá na frente ataques como esse. Essa pessoa cometeu ataque, a ela o rigor da lei, ponto. Nós, enquanto sociedade, como é que a gente pode evitar que mais casos como esse aconteçam? Aí ele dá sim com a questão do bullying, a cultura dentro da escola. Então, às vezes, essa frase que é de impacto para defender a sua ideia ali, e eu concordo com a ideia na essência, de tem que ter medida urgente agora. Qual vai ser que se discuta os nossos representantes. Agora, falar essa lance do bullying é mimimi, na nossa época também tinha bullying, não acontecia tanto isso, eu acho que ele vai por um caminho muito sensacionalista e populista que, aliás, nem é o seu perfil na Câmara. Como eu critiquei ontem e o senhor não estava aqui, hoje eu repito o argumento. Porque mas eu ouvi. Então foi essa a minha crítica ontem. Perfeito, e aceito totalmente, Diego. Tá? A gente está aí para isso. A gente só tem que falar o que a gente pensa. Não, sem dúvida. Né? E como você falou, eu falei o que eu pensei aqui no microfone. Perfeitamente. Naquele momento que eu usei isso na Câmara, eu estava falando sobre o projeto, a emergência, tudo sobre isso. E eu me lembrei, e quando eu falo da minha época, que talvez o Dário seja contemporâneo, o Diego bem mais novo. Ah, não é tanto não. O Dário é bem mais novo. Não, o Diego não é tanto não. Esse cabelinho preto é tintura. Não é. Diego não é tanto não. É Greicinho 50. O que acontece? Eu não falei aquilo falando que hoje tem que ser igual. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho filhos e educo com a minha esposa eles muito bem. Né? Eu não tenho um caso do meu filho ter brigado ou ter... Então a gente sabe como criar também. E quando eu citei na minha época, me remeteu a uma senhora falando, quando aconteceu... Eu fico realmente revoltado, Diego. Sim. Eu não estou falando para aparecer aqui, não. Dentro da minha casa eles sabem. Falando que o menino de Santo André... Eu até cito isso lá no plenário. Que eu falo, pasmem. Eu estava tentando justificar porque ele sofreu bullying. Então, daqui a pouco, Diego, eu só não terminei a minha frase lá. Sim. Por quê? Porque o tempo é muito curto. Tem hora que eu tenho que concordar com o Juninho. Você está desenvolvendo ali... Vereador, conclua. Vereador, e é o papel do presidente. Daqui a pouco, se a gente continuar nessa... E tem problemas, eu acabei de falar do projeto que eu ajudei o Dr. Marcelo Saliba, a população inteira... com esses psicólogos, assistentes sociais, tem muito problema na escola. Claro. Eu fui de escola 26 anos da minha vida. Exatamente. Eu sei o que acontece. Mas tem muitos casos que às vezes o problema não está nem com o filho, está com a família. Claro. E quando você cria gente muito livre, sem limites, vai dar o problema lá na frente. Eu acho que tem gente que é perversa também. A natureza humana tem de tudo. Tem de tudo. Então, vai dar problema lá na frente. Então, quando eu falo disso, eu quero dizer o quê?
Quando alguém justifica, não que ela falou, olha, não... Sim. Mas daqui a pouco nós vamos entrar num momento que fala assim, é uma atenuante. Você sabe o que é atenuante, Claro, você... claro. Não, aí eu Sim. concordo. Né? Vai falar, não, mas se ele sofrer... Pera aí, gente. Como tem pessoas que vai defender esse maluco lá de Blumenau. Entendeu? Tem, E já tem um infelizmente. monte defendendo de Santo André também, Tem o um menino monte, lá. Entendeu? E eu falo, tem que respeitar a vida humana. Né? Parece que ele saiu machucado lá na Fundação Casa. E já criaram o maior problema lá e tal. E o menino mesmo fala que caiu da cama. Duvido que ele tenha caído da cama. Né? Teve problema lá com os outros internos, claro. Então, tem que preservar, tem tudo. A gente sabe, nós estudamos isso, nós somos a favor disso. Mas tem hora que o limite desses fatos, eles acontecem. O que eu te falei, eu tive escola, estive dentro de escola, fui coordenador de escola, professor. Tem muita coisa, Diego, que é super tranquila e se transforma. E amanhã, esse adulto que a professora fala assim, o seu desenho tá feio, faz outro. E ele fala que a professora ou tá fazendo bullying, ou qualquer outra coisa, porque fala, eu sei que fala. Esse é o mesmo que amanhã, na hora que ele fizer essa garrafinha aqui, ele produz garrafa. Ele tá produzindo essa garrafinha, ele não fechou direito essa garrafinha. O patrão dele vai falar assim, você não fechou direito a garrafinha, faz de novo. Ele vai pedir a conta e vai embora. Eu tô pensando lá na frente, eu não tenho nada contra pessoas, e tem muita gente ruim, que dá apelido, coisas terríveis, você sabe, homofobia, claro. De tudo, eu detesto. Eu nem penso nessas pessoas que fazem isso. E ensino meus filhos jamais. Porque às vezes eles vêm e falam assim, pai, não sei quem chamou. Eu falo, vocês nunca chamem ninguém de nada. Então, eu defendo isso. Mas eu acho que chega num limite que o pai e a mãe tem que falar assim, vamos assumir de verdade? Porque eu acho que hoje, Diego e Dário, os pais entregaram para a escola demais. E não é assim, né? Não é assim. A escola tem a parcela dela. É formal, educação formal. O resto é família. Tem muito pai que passa a mão na cabeça da criança. E quantas vezes aqui em Santa Cruz, delegacia de polícia, crianças aí em 13, 14 anos, delegado ali, a polícia apresentando, a polícia militar apresentando, o delegado ali na conversa. Qual a sua idade? 14 anos. Entendeu? O pai não teve culpa na formação até agora? A escola que tem? Pelo amor de Deus. Então entregaram demais. Então a gente precisa também pensar nesse lado. Essa parte do assistente social e dos psicólogos nas escolas, eu acredito que vai fazer uma diferença enorme. 4 e 4, né? Para atender as nossas unidades, vai fazer diferença. Então foi nesse sentido, Diego. Eu peço desculpas. Se alguém entendeu de outra forma aquilo, eu sou totalmente contra. Eu detesto, desde criança eu detesto. Quem colocava apelido em não sei quem fazia isso. Eu só quis citar que parece que antes a coisa era mais leve. E hoje a proporção que se dá é muito maior e atrapalha a criança. Hoje, se uma professora chamar uma mãe na escola e falar, teu filho está fazendo isso, ela está perdida. Porque a mãe vai lá na direção e vai reclamar dela. E tem professor ouvindo à vontade aí. É a mais... Sim. Eu fui secretário de educação. Eu lembro quantas mães que eu recebia. Eu falava, minha senhora, o professor agiu dentro do que ele tem que fazer. Então, foi parando, entendeu? Não tinha mais mãe lá atrás para reclamar. Então, a gente precisa dar autonomia para os professores. Quando a gente fala de escola, de segurança, vamos lembrar, hein? Não é só aluno. Nós temos professores. Claro, tem professor aí que está sendo ameaçada. Vocês sabem? Eu sei. Sim. Vocês sabem. Do caso da Beatriz Belo, sabe quem que era o alvo? A diretora. Sim. Que estava sendo ameaçada, há tempos. Então, crônica de um crime anunciado. Isso. Então, essa professora lá de Santo André não era ela o alvo. Sim. Mas ela virou o alvo porque ela apartou uma briga do menino com outro. E naquele momento ele se sentiu ofendido por ela apartar a briga. Foi para casa, dormiu, pegou uma faca. Então, aonde que nós vamos chegar, gente? Então é só nesse sentido, Diego. Desculpa se eu me estendi na explicação, mas é nesse sentido aí, tá? Perfeito. Estamos ao vivo com o Dr. Fernando Bittencourt, vereador, hora certa, 13h58. Hoje teve essa reunião. Participaram vereadores, vocês foram convidados? Então. Ou é uma pergunta que eu não deveria ter feito? Não, deveria sim. Vai que cria um climão. Cria um climão. Não, eu não tenho problema com isso, não. Assim, o Lorival, ele
falou do ofício, né? Certo. Depois leu o ofício na sessão. na sessão, inclusive. Ele falou antes, depois foi lido. E a princípio era ele, porque eles pediram para que fosse apenas um representante de cada de legislativo, executivo, enfim. Mas não foi. Mas não foi. E eu tava louco para ir. Mas ainda falei agora com o Francis. Eu falei, a gente tenta, né? Falei pro Francis e falei para alguém na frente da OPEC hoje, quando fui pegar meus filhos. Porque ele falou, não, foram um monte de gente, de fora veio um monte. Aí eu falei, ué, e eu gostaria muito de ter ido, mas enfim, não fui, fiquei sabendo que foi o Lorival e a Mariana. Tá. E o Duzão foi, mas o Duzão como coordenador. Perfeito. Né? Mas eu gostaria muito de ter ido, muito. E sabe se o Diego anunciou alguma coisa, o prefeito anunciou? Olha, eu não consegui acompanhar. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista, daqui a pouco curta, um áudio com o Dr. Marcelo Saliba, ele explica o que aconteceu, ele faz um resumo do que aconteceu nessa reunião. Mas sobre a prefeitura, o Poder Executivo, na Câmara já se fala em alguma medida efetiva? Chegou ao seu conhecimento? Ao meu não. Ainda nada. Ao meu conhecimento não. No meu conhecimento chega pouca coisa, aliás, Diego. Mas eu sei também que foi fechado hoje um Conselho Municipal de Segurança. Aí é uma novidade. Isso já é legal. É bom. Já é um caminho, Dário Miguel. Última pergunta? Não tenho. Também não tenho. Doutor, só agradecimentos. Algum assunto? Da Codesan. Só queria falar da Codesan então, rapidamente. Sim, CPI. Né? Eu sou um dos que assinaram o requerimento bem lembrado. E continuo. Eu tô com tempo, viu? Eu só tinha me esquecido de falar desse assunto. Fica à vontade. Tá bom. CPI da Codesan, você é um dos signatários. Sim. Segue defendendo a instauração dessa investigação e por quê, doutor? Eu sigo defendendo, sim, a instauração da CPI. E como eu digo, a CPI remete sempre a punição. As punições foram feitas. Isso já... E é o discurso, né, hoje daqueles que não estão assinando a CPI. Puniu, acabou. Para mim não é isso. Tá. Eu acho que agora, ainda mais agora, né, com o João Zarantonelli vindo para a Codesan, eu acho que ele tem que vir mesmo, com os dois pés na Codesan. Não dá Hospital, Santa Casa e Codesan. Isso eu nunca vi. Eu fui gerente, coordenador do 1 milhão, não existe. Você está aqui, você está lá. O presidente anterior fez isso por um tempo, né? Eu não aprovo de maneira nenhuma. Ainda mais com tudo de problema que tem a Codesan. Claro. Ou teve, né? Então, o que seria uma CPI para mim hoje? Descobrir e ajudar na nova administração. Muita coisa ali pode ser falada por funcionário. Eu acho que é uma caixa preta. Tá? Não estou falando de coisa errada, não, mas um monte de controle. A gente comentou isso ontem. Quando eu vi controle da Codesan, eu fiquei tem gente defendendo assim, ó. Enquanto não houver fato novo, o indício contundente, não há motivos para a CPI. E outros que dizem, não é a CPI que vai poder justamente trazer à tona eventuais provas, conversando com funcionários? Eu tô mais para a segunda linha. Eu acho que uma CPI poderia levantar e confrontar versões. E ajudar num controle melhor da Codesan, numa organização melhor da Codesan. Até pelo João agora que está entrando. Então eu continuo defendendo, sim. E eu tenho fé ainda que vai surgir essa quinta assinatura. E se surgir, eu me candidato a presidente da CPI. Boa. Eu me candidato, porque o dia o Juninho estava na Câmara, né? Tava eu, você, ele, o Pinhata, se eu não me engano. Né? Ele falou assim, vem aqui tirar uma foto. Os três opositores. Da oposição. Eu falei, opa. Falei, Juninho, não me coloque no que você acha que eu sou. Eu sei o que eu sou. Então eu falei assim, não sou oposição. Mas também não vou atrás da base. E hoje é isso, por isso que eu te falei, muita coisa eu não sei. Sim. Porque eu não tô em nenhum dos dois lados ali, na verdade. Então eu acho que e assim também, se quiserem, tá? Eu tô me oferecendo. Eu acho que eu seria ali um elemento neutro. Perfeito. Com relação à parcialidade. Até porque dá-se a impressão que ser a favor da CPI, pelo lado dos governistas, seria entregar um trunfo na mão do Juninho. Sim. Um terceiro de boa fé aí. Eu seria o mais imparcial ali, pelo menos. Se o problema seria o Juninho capitanear a CPI, não é mais problema. Temos um vereador sugerindo. Eu acho que eu tenho conhecimento jurídico. Exatamente. Eu tenho um perfil e essa neutralidade, ele é uma neutralidade com relação à parcialidade que poderia ajudar. Eu não vou pender nem para um lado e nem para o outro. Então ali seria um juiz mesmo. Sim. Entendeu? Eu acho que nenhum dos dois lados hoje poderia fazer isso. Eu acho que não.
O problema não é o Fernando Bittencourt presidir uma CPI. O problema é que quem pediu essa CPI é o Juninho Souza. Só isso. Eu só estou comentando. Entendeu? E eu estou afirmando isso. Então é só isso. Outro vereador seria uma outra conversa. Mas, fatos novos aí, certamente vocês estão atrás, buscando. Então, boa sorte para que vocês possam trazerem fatos novos, aí em si, a instauração de uma CPI. As pessoas veem a CPI como uma coisa ruim, né? Principalmente os parlamentares, né? O executivo. Não é. Desgaste não político, né? É para melhorar. É que nem uma auditoria. Eu tinha tanta auditoria no Senai, cada vez que a auditoria ia embora, a gente melhorava 90% num aspecto. Porque isso ajuda. Então, eu estou falando não no sentido de punir. Claro. As punições já foram feitas. Agora é de ajudar. A Codesan é muito importante. Dário, deu problema numa escola. Eu comecei as 2 creches. As 2, da Estação e aqui da Ponte Nova. 2018, 17 e 18. Nenhuma empresa deu conta. Ia caindo. Quem que vai terminar? Codesan. A Codesan. E terminou. Falta, não tem quem pega lixo na cidade. Quem que vai fazer? Ela tem uma importância enorme para o nosso município. Então, o meu objetivo é melhorar a Codesan e não punir. Então, por isso que eu acho que eu seria ali um centro na coisa. Dr. Fernando Bittencourt, vereador, convidado de hoje no Giro de Notícias. Hoje não vai ter pedido musical, porque o seu antecessor aqui, o Francis, já fez o pedido. Então, boa tarde, obrigado pela presença. Até a próxima, Dr. Fernando. Obrigado, Diego. Obrigado, Dário. Obrigado a todos. Confirmando a hora certa, 2h05, intervalinho na volta, ocorrências policiais. Giro de Notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone Giro de Notícias. 14-3372-5975. Muito bem, confirmando a hora certa, 2h06, antes dos destaques do setor policial, nós temos ainda 2 conteúdos, 2 matérias, reportagens no programa de hoje. A gente vai colocar agora uma sonora com o senhor Edson Rogatti. Ele é diretor-presidente da FEOSP, é a Federação das Santa Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, e assessor especial da Secretaria de Saúde do Estado. Ele está passando por Santa Cruz, o Dário Miguel conversou com ele na Câmara Municipal, e você acompanha esse bate-papo agora aí, falando sobre Santa Casa, saúde, etc. Giro de Notícias. 104,9. Edson, prazer falar com o senhor para Santa Cruz do Rio Pardo através da Rádio 104 e para toda a nossa região através do portal Diário Cidadão. A sua presença hoje na Câmara de Vereadores, qual o motivo? Bem-vindo, muito